Calma que o título não é clickbait e vocês vão entender o que eu quero dizer com quase final épico em Hanyo no Yashahime. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu venho trazer para vocês uma pequena análise, uma discussão sobre os acontecimentos do episódio 12 de Hanyo no Yashahime. Então desde já eu vou pedir para vocês deixarem o like pra gente bater a meta, lembrando que a meta é 700 likes. Infelizmente no vídeo da análise anterior a gente não atingiu essa meta, mas eu vou manter pelo menos essa semana aqui a análise, mesmo a gente não tendo batido a meta, porque eu acredito que vocês, meus queridos maravilhosos como são, vão ajudar a gente a bater a meta nesse vídeo aqui, então dá essa força pra gente continuar mantendo as análises, porque realmente dá um certo trabalho pra mim, principalmente pelo dia em que elas saem. Pode parecer bobeira, mas final de semana é um dos dias mais corridos pra mim, que eu mais trabalho, então por favor, ajuda o canal pra gente continuar com as análises. Bom, o episódio 12 começa logo com o Konton. Pra quem viu a minha análise nos episódios anteriores, sabe o que eu achei do Konton, eu gostei bastante, tô gostando bastante dele estar aqui fazendo um papel meio na Araki, né, mandando alguns serviçais, alguns outros yokais em cabo das protagonistas. Eu gosto bastante disso porque além de manter o vilão vivo por mais tempo, faz com que ele normalmente conheça um pouquinho mais sobre os poderes dos protagonistas, de quem ele vai enfrentar, e assim ele possa se preparar melhor para um grande combate final. Inclusive, já antecipando o final do episódio, a gente percebe que justamente o Konton ele meio que analisa o fato de que ao menos à toa, enquanto Hanyo tem uma fraqueza em relação à lua nova. Então ele absorve essa informação, muito provavelmente ele vai utilizar isso a seu favor no futuro. Então talvez quando a gente ver o Konton lutando novamente contra as meninas vai ser justamente na próxima noite de lua nova. E bom, o Konton ele justamente traz para resolver os problemas, para poder enfrentar as meninas, um yokai chamado Nikosen. Um yokai muito interessante que ele aparece justamente no final do mangá de Inuyasha, né, o que seria equivalente à animação ali do arco de Kanketsu-ren. Então não vou ficar explicando muito sobre o que é o Nikosen, o que não é, mas resumidamente, igual é dito em Hanyo no Yashahime, ele era um humano que se tornou um yokai. Então, por algum motivo, Konton acha que ele é o oponente perfeito para enfrentar as meninas que são Hanyos. Eu acho até interessante essa associação feita pelo Konton, de que talvez em algum momento o Nikosen seja o adversário por ser um humano que se tornou yokai, mas eu acho particularmente que Hanyo, nesse episódio principalmente, ele falha em deixar algumas explicações um pouco em aberto. Eu não sei se eu estou querendo algo muito explicativo ou se realmente as respostas que estão nos sendo dadas, principalmente nesse episódio, foram um pouco vagas. Então quando a gente tem a resposta do porquê a Towa nunca se transformou em humana antes, do porquê a Setsuna não se transforma em humana, as respostas foram respostas ok, mas que eu achei que faltava um pouquinho mais de explicação. Mas tudo bem, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre essas respostas que a gente teve ao longo do episódio, que eu vou falar um pouquinho ainda sobre, mas eu quero saber o que vocês acharam. Acharam que é uma desculpa qualquer de roteiro e eles não sabiam como justificar, então colocaram qualquer coisa? Ou que realmente tem uma lógica? Mas bom, por que esse foi um quase final épico? Eu já vou explicar isso antes de entrar no episódio em si, justamente porque para a maioria de vocês devem saber que Hanyo no Yashahime está previsto ali para ter entre 24 a 26 episódios. Eu já fiz um vídeo logo quando essa informação saiu. Então, no episódio 12 a gente está literalmente na metade do anime, na metade dessa suposta primeira temporada, se a gente for realmente ter uma segunda. Isso é interessante para a gente pensar, porque analisando a prévia dos próximos episódios, as sinopses, que também eu já fiz um vídeo, vocês podem procurar ter uma playlist de Hanyo aqui, gente. Tá tudo organizadinho ali por data de lançamento. Então a gente percebe que, de fato, a partir do próximo episódio, a história vai tomar um rumo diferente. A gente vai começar a ter algumas outras respostas que até então a gente não estava tendo. E para quem não viu a análise do episódio anterior, recomendo, inclusive deixa o like para bater a meta, naquela análise eu falei muito sobre o desenvolvimento das personagens. Então, ao meu ver, este episódio aqui, ele é um quase final, sim, para essa etapa da história. Então, para mim, eu coloquei quase final para não ser uma mentira na thumb, para eu não falar para vocês que isso aqui é um final, porque não é. Mas para mim é um final
de um ponto da história. A gente concluiu aqui um certo desenvolvimento das personagens, onde a gente já tem mais ou menos tudo que a gente precisa saber sobre elas e sobre como elas se relacionam. E daqui em diante a gente começa a caminhar a respeito de respostas dos personagens antigos, de respostas sobre o passado delas. A interação entre as meninas, ao meu ver, já atingiu aqui o ápice delas. A gente viu muito bem nos últimos episódios como aconteceu essa relação entre Setsuna, Towa, Moroha, e pra mim esse episódio aqui foi perfeito na questão de interação. A gente teve um foco extremamente bem distribuído entre Towa, Setsuna e Moroha. Nenhuma delas rouba o protagonismo desse episódio. Ainda que a gente tenha ali a Towa acabando com o vilão, acabando com o Nikosen, a lá Inuyasha, né? O sol nasce e aí então ela usa os poderes yokai dela, os poderes Hanyo, justamente para destruir o vilão. A gente tem uma dinâmica muito interessante entre Moroha, Setsuna, e isso eu achei incrível. Então eu vou comentar um pouquinho mais sobre o episódio, mas para vocês entenderem o motivo de eu ter colocado esse título, é justamente porque para mim a gente chegou num ponto onde a história de Hanyo no Yashahime concluiu um arco, concluiu uma determinada fase que ela tinha que alcançar. Então eu tenho expectativas muito altas de que daqui pra frente seja só sucesso, a gente tenha o que a gente efetivamente quer ver em Hanyo no Yashahime. Eu não tô falando só de personagens antigos não, mas eu tô falando do que a gente espera pras meninas mesmo. Esse desenvolvimento todo, ao meu ver, já chegou onde precisava chegar. Então agora o que a gente vai ver é crescimento delas. Elas finalmente passaram daquele estágio em que elas ainda precisavam desenvolver relacionamento, adquirir confiança umas nas outras. A gente já chegou nesse ponto. Então, como a gente sabe, a Setsuna vai atrás lá do Kohaku pedindo por alguma missão e justamente ele encaminha ela para uma montanha onde o Nikosen está absorvendo os nutrientes das árvores, está envenenando toda a montanha, justamente para chamar a atenção das meninas, e ali onde elas acabam se encontrando com a Moroha também. E isso é interessante porque a gente vê que elas coincidiram ali por motivos diferentes, mas parece uma das situações mais naturais em que elas se encontram contra um vilão, um inimigo em comum. Por que eu falo mais naturais? Porque a gente teve um yokai atraindo elas. Ele criou uma situação para que tanto os exterminadores de yokai quanto a própria caçadora de recompensas, que é a Moroha, pudessem se atrair para aquele local. Então, para mim, foi uma das situações mais naturais entre o encontro das meninas para lutarem contra um yokai em comum. Tanto que a própria Moroha não parece lá tão feliz assim em encontrar com as meninas. Até não diria tanto no momento dela estar com ressentimento delas, mas a gente sabe que normalmente quando a Moroha faz uma missão junto com Setsuna e Towa, ela não consegue a recompensa dela porque elas destroem os yokais. Então talvez essa tenha sido a chateação da Moroha, do tipo, vocês também estão aqui? Que legal, vocês vão matar o yokai que poderia me gerar uma recompensa. Inclusive a Moroha, por muitos momentos, ela parece liderar o grupo, porque ela tá determinada a conseguir uma recompensa. Inclusive é interessante num ponto em que ela descobre que o Nikosen consegue gerar outras cabeças, né? Que ela pensa, poxa, então eu posso levar uma cabeça, ganhar uma recompensa e depois levar outra. Ela inclusive chega a chamar o Nikosen de gerador de recompensas. E eu achei isso hilário, porque você vê a preocupação dela. Ela chega a propor pra ele, olha, vamos fazer um acordo, você me dá suas cabeças e eu consigo umas recompensas com ela. É muito interessante, é o jeito Moroha de ser, eu achei hilário. Mas por que esse episódio pra mim foi tão bom? A gente tem lutas, uma luta que ela pode não ser das melhores, ela foi muito mais dinâmica, muito mais interessante do que algumas que a gente vinha tendo. Gostei de ver o quanto o veneno atrapalhou a própria Moroha, atrapalhou também a Towa e a Setsuna. A Setsuna, a gente sabe, ela tem uma certa fraqueza com o veneno no ar, como a gente percebeu no episódio anterior com a Doku Mizushi, então é natural ela querer utilizar a máscara. Porém a Towa, que teoricamente teria uma resistência, por estar ali passando por uma situação da lua nova, ela acaba se tornando frágil também com o veneno. Então é interessante a gente ver a Moroha até usando a capa dela para se proteger do veneno, e é também interessante ver o quanto ela acaba ficando debilitada por estar só com uma mão para lutar. A luta em si eu achei muito legal em todos os momentos, tanto o momento quanto a Setsuna vai atrás da cabeça do Nikosen, ela descobre que na verdade é uma ilusão, que ele
estava querendo ir atrás da Moroha e da Towa, enquanto distraía a Setsuna, porque ela claramente era a que estava mais forte ali naquele momento, né? Ela não estava debilitada nem pelo veneno, nem por ter que usar uma mão só. Ele me pareceu muito utilizar aquela estratégia do dividir e conquistar. Eu vou separá-las para poder atacá-las individualmente e então conseguir as pérolas, o que é muito inteligente. E quando eu falo sobre a interação das meninas estar muito boa aqui, ela já ter atingido o ápice dela, é porque a gente vê que a Setsuna abre mão da máscara dela para Moroha, a gente vê que a Moroha não se importa em carregar a Towa, inclusive quando a Towa descobre que ela está humana e que possivelmente a Setsuna também está passando pelo mesmo processo, afinal elas são irmãs gêmeas, ela se preocupa e a Moroha fica preocupada porque ela sabe que a Towa vai atrás da Setsuna e vai se colocar em perigo. Então ela dá aquele murro no estômago da Towa para deixá-la desacordada. Isso tudo eu achei muito interessante porque é sutil, mas mostra o quanto cada personagem se importa uma com a outra. E para mim esse é o ponto auge do episódio, embora tenham outros pontos. A gente teve ali finalmente os Exterminadores de Yokai tentando fazer alguma coisa, embora eles só tenham piorado, mas tudo bem, pelo menos eles estavam ali um pouco mais ativamente. Inclusive a Moroha criando aquela barreira, usando talismãs com o poder espiritual dela. Sem comentários. Melhor momento, Moroha. Eu adorei ter essa melhor abordagem dos poderes espirituais dela, que eu vinha sentindo um pouquinho de falta pra gente descobrir do que ela é capaz. E agora eu venho para alguns pontos de discussão com vocês, que eu vou querer que vocês deixem um comentário de vocês para que vocês me falem, olha, o que eu achei sobre isso, eu achei legal, não achei meio incoerente. Um dos pontos é justamente a surpresa da Moroha em relação ao da Towa ser uma Hanyo e se tornar uma humana. Isso porque a gente sabe que a Moroha foi entregue, ela foi separada dos seus pais desde pequena, mas me causou uma certa surpresa ela não ter conhecimento sobre essa fraqueza dos Hanyos. Afinal, ela é um quarto yokai. Embora o Myuga mesmo diga que, olha, a gente não tem muitos precedentes de alguém como você, então não dá pra saber exatamente o porquê que você nunca se transformou humana. Ok, eu também achava que isso não iria acontecer, porque ela já é praticamente humana. Então, o que ela tem de energia sinistra e yokai é muito pouco. Então, eu realmente não esperava que ela fosse ter um dia em que ela se transformasse totalmente humana, mas me causou um pouquinho de estranheza ela nem conhecer essa característica dos Hanyos, ainda que fosse de algum outro Hanyo, não necessariamente do pai dela. Também me chamou um pouquinho de atenção que quando o Myuga se refere a essas características dos Hanyos, aparece pra gente uma imagem do Inuyasha humano, mas ele não cita o Inuyasha especificamente. Isso me causa um pouquinho de incômodo, do tipo, nossa, não custava nada você falar, olha, seu pai também passava por isso, viu? Sabe quando você sente uma certa angústia? Poxa, por que você não falou do pai dela? Só pra gente ver como ela ia reagir, se ela ia demonstrar alguma coisa ou não. Mas ok. Com o Myuga em si, eu confesso que eu tenho uma crítica. E onde eu falo que eu tenho uma crítica porque, pra mim, algumas respostas, igual, Setsuna não se transforma em humano porque a borboleta dos sonhos roubou os sonhos dela, então talvez isso interfira. Me parece muito uma justificativa de roteiro, a gente não sabia como colocar isso, então a gente usa essa resposta aqui. Assim como o fato de que a Towa nunca ter se transformado em humana na era moderna também seja um pouco estranho, porque a gente sabe que os tempos são diferentes. Então seria muito mais crível que ela não se transformasse em humana numa era feudal, onde a magia é muito mais latente, digamos assim, a energia sinistra, a questão dos yokais, tudo isso é mais vívido do que numa era moderna, onde isso não existe tanto e onde seria muito mais conveniente ela ser humana. Não me fez muito sentido. Falar que, é porque você é natural dessa era, me pareceu a única coisa que eles conseguiram justificar pra dar uma resposta, pra não dizer que eles não deram resposta nenhuma, sabe? Mas não me convenceu. Mas tudo bem, a gente engole e vamos continuar. E se alguém ainda tinha algum tipo de dúvida sobre a Rin ser a mãe das meninas, acho que tá mais claro do que nunca, porque o cabelo da Towa é muito parecido na forma humana com o cabelo da Rin, o próprio olhar dela ali quando ela acorda, né, é muito semelhante ao olhar da Rin. Isso é muito interessante, porque ela é literalmente a Rin com uma mecha vermelha no cabelo. E, bom, gente, não tem mais discussão, né? Só trazer esse pequeno comentário. Mas eu achei muito conveniência de roteiro ele surgir do nada no meio da floresta, como se ele já estivesse próximo dela. A gente até pode tentar teorizar de que, na verdade, ele fica próximo da Moroha sim, como se estivesse de olho nela para garantir que tá tudo bem com ela.
sem que ela perceba, afinal ele é um yokai muito pequeno, dá pra passar despercebido. E se for isso, ótimo, tá ok. Agora, se for literalmente colocamos o Miyuga ali pra ele poder responder as dúvidas das meninas, eu achei um pouquinho forçação de barra do roteiro. Mas o episódio em si foi muito bom pra mim, eu gostei muito. Não foi um episódio que me deixou super empolgado, mas me pareceu um episódio super completo, sabe? Então foi um episódio em que eu não senti falta de nada, eu achei que talvez se ele fosse um pouco maior e um pouco menos corrido, estaria perfeito, mas num geral foi um episódio que eu achei muito bom. Eu achei que ele teve um começo, um meio, um fim, teve uma dinâmica perfeita entre as meninas, a luta foi interessante, o yokai parecia um yokai muito forte para elas conseguirem derrotar, sim. Criou uma dificuldade que eu achava necessária, para não parecer que elas são extremamente fortes. Inclusive, eu estranhei um pouquinho, e não só eu, a Moroha estranha também, o discurso da Toa quando ela já está humana, sobre garotas são garotas, não importa a época. A Moroha, e talvez a Toa humana, ela se torne muito mais frágil emocionalmente, não sei, porque é um discurso que eu entenderia ouvir da Mei. Mas ouvir da Toa, que vinha sendo extremamente contrária a esse discurso a série inteira, me gerou uma certa estranheza. Foi proposital, porque a Moroha também estranhou. Então talvez seja uma forma sutil de mostrar pra gente que a Toa, quando humana, ela não só fica mais frágil na questão de não ter os poderes yokai, mas talvez ela fique mais frágil emocionalmente também. Ela se torne uma garota um pouco menos determinada, como ela vinha se mostrando a ser. E bom, pra gente finalizar, eu gostaria de trazer algumas pequenas discussões aqui só sobre o fato de elas nunca terem se transformado em humanas ou não se lembrarem. Eu não sei se passou pela cabeça de alguém, então vocês podem também deixar o comentário aqui se vocês se questionaram isso, sobre elas nunca terem se transformado em humanas mesmo crianças, tanto Toa quanto Setsuna. Afinal, Toa e Setsuna, crianças, como a gente viu lá na floresta antes do incêndio, elas não tinham nem a Setsuna perdido as memórias por conta da borboleta e nem a Toa ido para a Era Moderna, então elas poderiam perfeitamente ter se transformado em humanas. Mas eu percebi que no episódio 2 a Toa ela faz menção de que ela já não se lembra muito mais da infância dela, que as memórias já estão começando a se perder ao longo dos anos, o que é natural, a gente não lembra de muita coisa de quando a gente era criança. E a Setsuna, obviamente, teve as memórias roubadas pela borboleta. Então, ao meu ver, elas já sim se transformaram em humanas quando crianças, porém, muito provavelmente elas não se lembram, tanto por conta do decorrer dos anos, né? Se passaram muito tempo e a Toa ficou muito distante dessa realidade, em alguns momentos ela até duvidava se aquilo era real ou não, e a Setsuna perdeu as memórias mesmo. Então, muito provavelmente elas chegaram a se transformar em humanas sim, quando mais jovens, mas elas não se lembram. E bom, pessoal, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre o episódio. Eu gostei bastante, eu estou muito empolgado sobre o rumo que Hanyo vai tomar daqui para frente, porque para mim essa foi uma conclusão mesmo de um arco. Aquela cena final, antes do Konton aparecer, onde a gente vê a Moroha, Toa, Setsuna, Isui e Kohako, para mim ela é muito emblemática, porque ela está mostrando ali uma trupe principal, embora a gente saiba que as protagonistas são as meninas, mas ela mostra ali um pequeno grupo de protagonistas, digamos assim, de personagens mais recorrentes, que está concluindo ali, olha, tá todo mundo se dando bem, a gente está concluindo essa fase, então eles mostram pra gente uma imagem deles juntos, em harmonia após terem derrotado um inimigo. Então, pra mim, sim, esse é o final de um primeiro arco, de um primeiro momento, uma primeira etapa de Hanyo no Yashahime, e a gente pode esperar muito mais pra segunda etapa. Eu quero saber as expectativas de vocês. Vamos tentar não criar tanta expectativa também pra gente não se decepcionar, mas eu acho que vai ser muito legal daqui pra frente, sim. Então, se vocês conhecem alguém que já deu uma dropada, que não tá mais assistindo o Hanyo, incentiva essa pessoa a continuar pelo menos agora que a gente vai chegar numa segunda fase do anime, porque talvez essa pessoa passe a se empolgar um pouco mais com a segunda fase. Meus queridos, um grande abraço pra todo mundo. Não esqueçam de deixar o like pra gente bater a meta. Pra quem não é inscrito, vou convidar a se inscrever e na próxima terça-feira, dia 22, a gente tem o sorteio. Um grande abraço, até mais.